mundo já espera algumas coisas quando pensa em morar em Portugal. Tipo segurança, transporte público bom, saúde pública boa, vinho bom e barato, entre várias outras coisas. Então o que pode te surpreender em Portugal, né? Alguma coisa que você nem imagina que aconteça em Portugal. Nesse vídeo eu vou te contar exatamente isso. O que surpreendeu a gente, né? O que me surpreendeu a Lívia sobre morar em Portugal. Tenho certeza que vai surpreender você também. Pois é, eu confesso que mesmo esperando um país seguro, eu fiquei, cara, impressionado com a segurança de Portugal. Mas esse vídeo é sobre coisas que a gente não estava esperando, coisas que a gente nem imaginava quando a gente se mudou para Portugal lá em 2016. E hoje eu vou compartilhar 3 dessas coisas com você. A primeira coisa que impressionou a gente foi o nível de inglês dos portugueses. Agora, vocês que acompanham a gente sabem que a gente tem muita experiência como professor de inglês. A gente chegou a trabalhar por algum tempo em Portugal, a Lívia dando aulas, eu dando aula e sendo coordenador de escola. Mas isso foi depois de alguns meses que a gente já estava morando em Portugal. Nesses primeiros meses aí, em 2016, a gente notou que as pessoas falavam inglês, elas conseguiam se comunicar em inglês. Então não era raro quando a gente estava numa loja grande ou loja pequena, aí a atendente lá da loja estava conversando, aí vinha um turista, né, que não falava português, e a atendente começava a explicar as coisas em inglês. Agora não estou falando aquele inglês macarrônico que nem acontece no Brasil, do tipo $2, $3, $4, não. Conversando mesmo em inglês, isso chamou muito a nossa atenção. E realmente, quando a gente começou a dar aula, a gente viu que tinha muita gente que tinha um inglês legal nas escolas. Ironicamente, tinha muito brasileiro aprendendo inglês em Portugal. Mas, em geral, o nível de inglês dos portugueses é bem mais alto do que o nível de inglês dos brasileiros. E outra coisa também interessante é que a gente percebeu a importância do inglês para trabalhar em Portugal. No Brasil, quando você é fluente em inglês ou quando você consegue se comunicar em inglês, já é um plus, né? É uma coisa a mais que você tem quando você vai numa entrevista para o emprego. Em Portugal, isso é meio que básico. Claro que eu tô falando dos empregos bons, né? A maioria dos empregos bons que exigem que você fale o inglês. E mais uma outra língua. Então, assim, o inglês é o basicão mesmo se você estiver interessado em trabalhar em Portugal. Eu quero aproveitar que a gente entrou nesse assunto para dar uma dica boa aí para você que quer aprender inglês, que é a plataforma Cambly. E é claro que você que é inscrito no nosso canal vai ter vantagens usando a plataforma Cambly. Você vai usar o nosso código exclusivo aqui e vai participar de coisas como o maior evento online de inglês e também de fazer uma aula grátis a hora que quiser. Mas eu já falo um pouquinho mais dessas vantagens aí. Agora, o que é o Cambly, né? Cambly é uma plataforma de ensino personalizado de inglês que oferece aulas de inglês para adultos de todas as idades e crianças e adolescentes entre 4 e 16 anos também. E essa plataforma te dá acesso a milhares de professores nativos com experiências das mais diversas, formações diversas, e tem até aqueles professores nativos que falam um pouquinho de português. Eu vou te mostrar um pouquinho disso. E toda essa diversidade permite que você personalize mesmo a sua experiência de aprendizado de inglês. Vai poder falar sobre assuntos que realmente te interessam. Independentemente do seu nível de inglês, os professores do Cambly vão te ensinar de acordo com as suas necessidades. E tudo isso você pode fazer pelo computador, né, pelo desktop, ou pelo celular também, pelo aplicativo do celular. Agora, é claro que para te indicar alguma coisa, eu tenho que conferir a qualidade. Então o que eu fiz? Eu entrei na plataforma e bati um papo com a Sarah, professora nativa, muito simpática. Então dá uma olhadinha no trecho da nossa conversa. Hello. Hello. Hi, how are you? I'm okay. How are you? I'm good, thank you. Sarah, you have a lot of experience with Brazilian students? I do. Most of my students are Brazilian, actually. Great. Wow. And so how do you deal with students who are at a very basic level, but they have to learn, to communicate in let's say in 6 months or something like that. How do you approach people who can't really speak English, but they have to learn, and you being a native teacher speaking English only, how do you deal with this? Yeah, so this is interesting because it's different with every person. My first thing is to make each student feel comfortable, because when they feel comfortable, then they stop being nervous and shy, and they can have more confidence to just speak. And also, estou aprendendo português, então. Wow, that's great. That helps a little bit. It helps, Yeah. probably helps a lot, yeah. E uma das coisas mais legais do Cambly é que você aprende na prática. Você é obrigado a se comunicar em inglês, falando e ouvindo tipos de pessoas diferentes. Então é uma experiência de ensino totalmente diferente do que a gente vê por aí. Por que agora é uma boa hora para você começar a usar o Cambly? Eu já te conto, é porque nesse mês o Cambly vai fazer o maior evento de inglês gratuito online, a Free English Week. A partir de 19 de outubro você vai poder participar de 4 dias de imersão de inglês
com os professores nativos do Cambly. Isso vai fazer você mudar a forma como você encara aprender inglês. Todo dia você vai ter acesso a uma aula exclusiva com um professor nativo e vai te dar aí o passo a passo para você ficar muito mais perto da fluência em inglês. Gente, é super fácil criar a tua conta, você coloca lá o teu e-mail, cria uma senha e logo depois você já vai receber as informações por e-mail. E é super fácil participar, é só você clicar aqui no link que eu deixei na descrição desse vídeo ou no nosso código também exclusivo aqui do canal Maximizar e criar a sua conta grátis no Cambly. Então corre lá para não perder essa oportunidade. A segunda coisa que surpreendeu a gente foi a proximidade das coisas. Agora, obviamente, quando a gente pensa, né, no tamanho do Brasil, tamanho de... Aliás, não precisa nem pensar no tamanho do Brasil, vamos pensar no tamanho de um estado como São Paulo, né? Comparar o tamanho do estado como São Paulo com Portugal. Obviamente a gente já espera que as coisas sejam mesmo um pouco mais próximas uma das outras em Portugal. Mas essa ficha só cai mesmo quando você está morando em Portugal. Pelo menos para mim e para a Lívia foi assim, vivendo o dia a dia em Portugal. A nossa experiência é no Porto, no norte de Portugal, mas a gente também conhece Lisboa, conhece várias outras cidades de Portugal e pessoas que moram também em outras cidades, então a gente sabe que essas pessoas tiveram essa mesma experiência que a gente. Bom, é só a gente dizer que para você ir do norte de Portugal lá para o sul de Portugal, você vai percorrer mais ou menos 600 quilômetros só, para atravessar todo o país de norte a sul. Você consegue fazer isso em mais ou menos 6 horas de carro. E só para seguir aquela comparação, eu fiz a mesma coisa no estado de São Paulo, né? Do norte ao sul de São Paulo, e eu vi que são 850 quilômetros. Você demora 10 horas e meia para percorrer o estado de São Paulo de norte a sul. E olha que as estradas de São Paulo são muito boas, tá? Então é uma questão de distância mesmo. Mas o que chamou mesmo a nossa atenção foi a noção de distância dentro das cidades, né? Entre os bairros, entre as freguesias. A impressão que a gente tem é que quase tudo tá no raio de 5 quilômetros, ou 30 minutos de carro, ou 50 minutos de metrô. Isso é legal, porque você, de um certo modo, fica perto do centro, né, do Porto, e de Lisboa, funciona do mesmo jeito, mesmo morando em cidades periféricas, né? E até uma dica boa para quem tá procurando lugar para alugar em Portugal, é você procurar um pouco fora da cidade, né? No caso do Porto, Matosinhos, um pouquinho mais pro lado, ou você pode subir um pouco para Hermesinde, por exemplo, que fica a 20 minutos de trem urbano do centro do Porto. Então tem várias opções que ficam fora do centro, mas que você está razoavelmente perto do centro. Aí o que acontece? Os aluguéis caem um pouquinho. A terceira coisa que deu um susto na gente em Portugal foi a temperatura da água. Ó, eu cresci frequentando a praia. Eu ia muito à praia quando era pequeno, adolescente, e às vezes a água tava assim, gelada, bem gelada. Mas nada se compara ao que eu passei em Portugal, no Porto. É claro que quanto mais pro norte de Portugal, mais fria vai ficando a água. Então você pode imaginar aí o Porto que fica lá em cima, como é que é a temperatura da água nas praias do Porto. Claro que a gente já foi à praia, né, em alguns lugares no Porto. Na verdade, a gente foi em Póvoa de Varzim, que fica mais pro norte ainda. A gente já foi em Matosinhos e já fomos no Porto também. E Vila Nova de Gaia, que aliás tem praias lindas. E em nenhuma dessas praias a gente conseguiu ficar mais do que alguns minutos dentro d'água. Para você ter uma ideia, a média anual da temperatura da água do Porto é de 18 graus. Gente, 18 graus é frio pacas. Agora, a gente sabe que no sul, né, de Portugal, no Algarve, a temperatura da água é um pouquinho menos fria, mas ainda é fria se a gente comparar com o sudeste do Brasil, com o nordeste do Brasil, então nem se fala. O que acaba sendo um pouco de desperdício, né? Porque, cara, Portugal tem praias lindas. Tem Vila Nova de Gaia, que eu já te falei, que fica na margem sul aí do Rio Douro, coladinha no Porto. Tem Nazaré, Peniche, tem as praias do Algarve, que são maravilhosas. Só que você tem que dar sorte da temperatura não estar muito fria, senão realmente fica complicado ficar muito tempo na água. A gente ainda não conhece pessoalmente a temperatura da água no Algarve. A gente tem amigos que foram pro Algarve e que falaram que a água é menos fria, mas continua gelada. Eu prefiro esperar quando a gente for visitar o Algarve e entrar na água, aí eu faço um vídeo falando por experiência própria como é a temperatura da água no Algarve. Agora, mesmo a água sendo gelada, as praias de Portugal são muito bonitas, vale muito a pena visitar. Ótimos lugares para você passear, para você ver o pôr do sol, muito gostoso. Tem uns calçadões legais para praticar exercício. Tem esse lance da água, mas não chega nem a ser uma coisa muito ruim, não. A gente acaba acostumando a curtir mais ali a areia, o calçadão, então tá valendo. Então, quando você estiver no Porto, não deixa de visitar as praias. A dica aqui especial fica em relação às praias de Vila Nova de Gaia. Vale muito a pena dar um pulo lá e ver o pôr do sol. Então fica aqui essa dica de passeio para você. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Grande abraço, beijos, até lá.